See, to them, you're just a freak. Like me. Why so serious? Hey guys, good afternoon. Today, Wednesday, São Paulo is playing against Corinthians. I'm not confident about that. Vocês acham que o americano fala rápido? Sim ou não? Ai, Cassiano, eu acho que o americano fala muito rápido, eu não consigo entender o que eles estão falando. Eles falam e eu começo é tudo abreviado e aí eu não entendo nada e fica difícil, aí eu desisto. Inglês é muito difícil. Guys, o americano não fala rápido. Ele fala naturalmente. Vamos pegar alguns exemplos em português e eu vou te explicar para vocês o que é chunk. Chunk. Vocês sabem o que é chunk? Não sei. Very simple, very easy. Imagine em português, guys. Imagine em português vocês falando a palavra... Essa frase aqui, ó. 1 litro de leite. Lê essa palavra aí, 1 litro de leite. Perfeito, very good. Aí imagina um americano, chega aqui no Brasil e encontra um mineiro. E aí o mineiro fala assim... 1 litro de leite. 1 litro de leite. Ouve de novo. 1 litro de leite. 1 litro de leite. Parece que ele falou rápido, porque você está tentando entender 1 litro de leite. Mas na realidade ele usou uma coisa chamada chunk. E ele falou essa palavra aqui, ó. De uma forma bem natural. Lê essa frase aqui agora para você. 1 litro de leite. Então ele leu essa palavra aqui, chunked. Então, chunk, guys. Imagine, for example, a bar of chocolate. Imagina uma barra de chocolate. This one here. Imagine uma barra de chocolate. Então, se alguém pede um piece, oh man, give me a piece. I will give you one piece. Okay? This is a piece of chocolate. Right? Mas se alguém me pede um chunk, oh, come on, man, give me a chunk. I will give you one chunk. One big part, one part of the chocolate. Got it? Em inglês é a mesma coisa. Então, ao invés de você entender uma palavra apenas, você tem que entender o contexto dessa frase. Vamos pensar em português. A palavra cavalinho. Cavalinho é um cavalo pequeno. Mas se eu colocar num contexto, ó, tira o seu cavalinho da chuva que eu não vou te ajudar não. Cara, dei um cavalinho de pau ontem. Nessas duas frases, o cavalo não é um cavalo pequeno que eu estou falando. Então você vai ter que entender todo o chunk. Tirar o cavalinho da chuva e dar um cavalo de pau. Dar um cavalinho de pau. Então, isso é um chunk. O chunk, então, pode ser 3 situações. Number 1. O chunk pode ser uma repetição. Pode ser porque a pessoa repete. Imagina uma menina no mercado, ela falando CPF na nota ou nota fiscal paulista. Quantas vezes ela não fala isso por dia? Então, quando ela vai conversar com você ou vai te fazer uma pergunta, você já nem ouve mais as frases. Você já não entende mais frase por frase do que ela está falando. Você já até só deduz o que ela falou. CPF na nota, senhor? Nota fiscal paulista? E você não precisa entender a frase toda, você pode entender todo esse chunk. Em inglês é a mesma coisa. Então, o primeiro chunk pode acontecer por causa de uma repetition. Repetition. Uma frase que é repetida várias vezes, você não vai ver palavra por palavra. Então, você chega no McDonald's, a pessoa não vai falar for here or to go, com todas as letras, com todas as sílabas. Não, você só vai ouvir here to go, sir? Here to go, sir? Então, ela não está falando rápido, ela está falando essa frase aqui junta. Here to go, here to go, here to go. Então, você não tem uma expressão rápida. Ela não está falando rápido, ela está juntando as palavras. Estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Então, não é você falar rápido. Esqueça que você está vendo 2 palavras aqui. Não é last night. Last night. Last night. Repeat, last night. Yeah, man, last night I watched the movie. Isso é um chunk. Chunk. Então, alguns chunks pode ser por repetition. Pode ser um chunk por repetition numa situação que nem How many are party?
né? Mesa para quantos você precisa? Can I help you, sir? Principalmente, imagina quando a pessoa fala várias vezes o nome da empresa, quando você liga no telefone. Então, Brands United, how can I help you? Você não precisa entender todas as palavras que a pessoa está falando. Você sabe que ela está perguntando se ela pode te ajudar e o nome da empresa dela. Então, isso é um chunk por causa de uma repetition. O que pode acontecer também numa série. Pegar os exemplos em português. Você está assistindo uma série X... E aí você ouve Cálice, Cálice, você me deixam loucos, você já sabe que esse é um chunk de um personagem, porque esse personagem repete isso várias vezes. No caso do Friends, How You Doing? E assim por diante. Eu estou assistindo atualmente, contei pra vocês, o The Office. No The Office, toda vez o personagem principal, o Michael Scott, ele fala That's what she said. That's what she said. That's what she said. Pam? My mother's coming. That's what she said. That's what she said. A long time ago, eu assistia muitos filmes do Lethal Weapon. E aí o personagem sempre falava, Man, I'm getting too old for this shit. I'm getting too old for this. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. Opie, I think I'm getting too old for this stuff. I'm getting too old for this shit. I'm getting too old for this shit. Too old for this shit. I'm too old for this. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. Will you follow me again? I'm getting too old for this shit. O chunk, gente, você não tem que ficar pensando por que ele fala isso, não fala aquilo. Você não tem que ficar pensando o que é. O chunk é o que ele é. Pegar um exemplo, você fala, uma andorinha só não faz... Você não vai falar, uma andorinha só não faz primavera. Ou uma andorinha só não faz inverno. Uma andorinha só não faz outono. Não, gente. A expressão é uma andorinha só não faz verão. Porque doesn't matter. Não importa. Algumas expressões até têm um porquê. Com alguns alunos eu tenho... Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu tenho falado muito disso em algumas aulas. Então há pelo menos umas 4 turmas eu tenho falado sobre chunks. Por isso eu pensei em dar hoje uma aula online for you guys on this Wednesday. Até porque o dia tá um dia normal e eu tenho quase certeza que São Paulo vai perder hoje à noite. Não sei porquê. E ninguém quis fazer o meu curso Ganhe R$1.000 em 1 minuto. Ninguém quis fazer esse curso comigo, gente. Por que será, né? Era fácil. R$100 e 10 participantes. Eu ia ensinar em 1 minuto. Voltando aqui, gente. Então, o chunk, às vezes tem um porquê. Pegar um exemplo, uma expressão em português que eu tenho falado com alguns alunos. O cara fez aquilo nas coxas. Tem um porquê. Porque antigamente... as pessoas faziam as telhas literalmente nas coxas. Então as telhas ficavam deformes, não ficavam por igual. Ficava uma coisa mal feita, né? Então o chunk é esse. I'm getting too old for this. I'm getting too old for this. I'm getting too old for this shit. Então você não vai falar I'm getting very old. Você pode falar, Katiana, I'm getting very old? Pode, mas esse não é um chunk. Então, se você falar dessa forma, a pessoa não vai entender direito, vai ter que pensar para entender o que está falando. A mesma coisa para o americano. Então, se você falar I'm getting very old for this, ele não vai entender exatamente o que você está querendo dizer. Ele vai ter que pensar para traduzir isso para I'm getting too old, porque esse é o chunk. I'm getting too old for this shit. Alguns filmes, por exemplo, no Star Wars é muito comum a frase I have a bad feeling about this. Isso é uma frase corriqueira no Star Wars. Então isso é um chunk, não um chunk geral, um chunk do Star Wars, daquele filme específico. I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. I got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I got a bad feeling about this. Estão entendendo que é o chunk? Então esse é um chunk por repetition. E agora tem um outro tipo de chunk, que é o chunk por idioms, expressions. Por exemplo, quando eu falo, man, piece of cake. Então eu quero dizer aqui, não quero dizer um pedaço de bolo, estou falando aqui que isso é moleza. Em português, gente, a gente tem muito, por isso que é importante entender a cultura americana, porque muitas chunks vai vir dos países que falam inglês, americano, britânico, africano. Por exemplo, no Brasil, a gente tem muita fruta, então vai ser comum pra gente falar coisas do tipo, cara, mó abacaxi ontem pra resolver na empresa, mó pepino, cara, mó banana, deixou lá pra gente resolver, mas mão com açúcar o cara não fez nada, você acredita?
E isso faz sentido pra gente. Pro americano isso não quer dizer nada, porque eles nem têm frutas lá no país deles. Então eles vão usar outras expressões. A gente tem futebol, então mesmo uma pessoa que não gosta de futebol vai falar show de bola, pisou na bola. O americano ele não vai falar pisou na bola, ele vai falar you dropped the ball, porque lá drop the ball é algo ruim. E por último, um chunk pode ser por causa de um proverb, um saying, um ditado, saying, proverb. Então o que acontece? Como eu falei antes, né, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Uma andorinha só não faz verão. Isso é um provérbio, é um ditado. Em inglês tem alguns ditados que mudam, claro. A gente fala aí, achado não é roubado. Eles vão falar, finders keepers, losers weepers. Yeah man, it cost me an arm and a leg. Me custou muito caro. Em português a gente fala custou os olhos da cara. Em inglês, an arm and a leg. So, this is a proverb, is a saying. Got it, guys? So, this is a chunk. It's one big piece. Alright, guys? Espero que essa dica tenha ajudado vocês hoje. Hoje foi quase uma mini aula de inglês, né? No dia de hoje é quarta-feira. São Paulo is gonna... And it's gonna be a very good day, guys. In a few minutes I have a class. Daqui a pouco eu vou dar aula aqui online. And for you guys, e isso é mais ou menos como... Claro que as aulas não são tão assim. Hoje eu tô falando bastante. Se vocês pegarem um vídeo que eu deixei lá atrás, vocês verem que durante a aula eu falo muito pouco, né? Mas quem participa mais são os meus alunos. Os meus alunos têm que falar, não eu. Eu já falo inglês já. Ou acho que já falo inglês. Vocês veem que na aula eu fico mais ouvindo do que falando. How many characters can you see in this picture? You have never? Nice, yes. Isso foi uma coisa que eu aprendi no curso. Nice. But here is a presentation to explain for you guys what is a chunk. Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Eu vi que tem muita gente nova que não sei por que o que deu na cabeça de vocês se inscreverem aqui no canal. Manu, Murilo, many students from my old school on Saturday. Guys, I am getting old. I'm too old for this shit. I don't remember, who are you guys? I don't remember your name. I see just some pictures sometimes. Please put here in the comments, hi Kachano, my name is, mention, let me remember you, because I don't remember you. I'm very bad with names, guys, so help me out. Say hi Kachano, you forgot me, my name is, put in the comments so I can see you guys and I can send hugs and kisses for you here, alright? For those who watching me now, let me fast explain what it is. Here is a video log. So I am not a YouTuber, but I have a commitment this year to record one video every day. Only this year, so it's gonna be 365 videos, me talking and showing a little bit of my life. It's like a big brother in a way, but I'm a normal person, right? And there will be no eliminations in here. So this is a video log. I'm doing this for my friends. I see, you see that I only have here, what, 42, 43 people subscribed. This means they are my friends. So here's a closed party and welcome to this party, right guys? I believe by the end of this year there will be 30 subscribers because many people are leaving. Espero que essa dica tenha ajudado vocês sobre chunks. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de dar dislike aqui, tá? No meu caso não é like, não, é dislike mesmo, que aí eu sei que vocês são meus amigos. E importante do chunk é isso. Quando vocês entenderem chunks, vocês vão ter que ficar entendendo palavrinha por palavrinha. Vocês vão entender todo um pedaço e tá certo. Então se alguém fala assim em inglês, "Are you out of your mind, man? It's raining cats and dogs outside." Você não vai precisar entender palavrinha a palavrinha do que essa pessoa está falando. Simplesmente ele falou 2 chunks. Are you out of your mind, man? Tá louco? Bebeu? Cheirou? It's raining cats and dogs outside. Tá chovendo muito lá fora. Então, raining cats and dogs, are you out of your mind? São 2 chunks. Então você não teve que entender muitas coisas, você só teve que entender 2 informações apenas. Essa é a facilidade de entender chunks. For you guys, kisses in your heart, my friends. Let's put a smile on that face.